Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre a avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica. Então, assim, as pessoas que sofrem com a obesidade mórbida, elas são geralmente candidatas a realizar alguma cirurgia bariátrica, alguma das modalidades de cirurgia bariátrica, né? Porém, essa pessoa precisa passar por uma série de consultas, enfim, com diferentes profissionais antes que ela seja liberada para realizar a cirurgia, tá? Então, geralmente, esse acompanhamento é feito por uma equipe médica, né? O médico, um nutricionista e um psicólogo, no mínimo, né? E às vezes psiquiatra, para tentar entender, né, o quanto essa pessoa está realmente preparada para fazer a cirurgia. O que quer dizer isso, preparada para fazer a cirurgia? Primeiro, se ela tem consciência, né, se ela consegue se perceber na relação dela com a alimentação, né, e principalmente para a gente saber se ela consegue entender que existem questões emocionais envolvidas na forma como ela está lidando com a questão da alimentação, tá? Então, é preciso, imagine, é um procedimento invasivo, isso muda completamente a vida da pessoa, né? Ela não poderá mais comer como comia antes, isso realmente traz um impacto físico. Algumas modalidades de cirurgia, dependendo de como ela é feita, você tem impactos em relação até como o seu corpo vai responder depois, qual é o tipo de alimento que você pode ou não comer depois. Você tem toda uma mudança. E a gente precisa pensar também se essa pessoa vai conseguir manter, tá, o cuidado, esse cuidado para que não aconteça novamente a obesidade, né? Para que ela não se perca nesse processo de novo, tá? Então, a avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica, ela é considerada uma avaliação compulsória. O que significa isso? É uma avaliação psicológica em que a pessoa ela é obrigada a vivenciar. Então, se ela não tiver um parecer do psicólogo indicando ou não, né, essa cirurgia, ela nem começa o processo. Então, assim, ela é uma avaliação compulsória. Então, se você foi avaliado por um médico que indica, não está dizendo que vai fazer, ele indica a cirurgia como uma boa saída para você. Então você começa a passar por uma série de consultas com o médico para avaliar a questão fisiológica, se você está bem para fazer a cirurgia, com nutricionista para poder entender como é que você vai fazer a mudança, né, aí alimentar, como é que você vai transitar da forma como você se alimenta hoje para uma nova forma de relação com a comida e com outros alimentos. E com psiquiatra e psicólogo para olhar a questão da saúde emocional e da saúde mental, para ver o que a gente tem aí que podemos auxiliar, né, e avaliar nesse sentido, tá? Se você vai conseguir lidar com as questões emocionais que estão envolvidas nessa sua forma de lidar com a alimentação e se você vai dar conta depois da manutenção dessa saúde emocional para você manter, enfim, o seu corpo ali em ordem, saudável, uma relação saudável com a comida. Então, geralmente, a compulsão alimentar, ela está envolvida, às vezes, com questões traumáticas, né, ou questões emocionais muito fortes, questões emocionais relacionadas à família. Então, a família tem um papel muito importante nesse sentido. Às vezes a própria organização familiar acaba mantendo, né, a pessoa obesa naquele lugar de obesa, né?
Porque se você tem uma pessoa sintomática na família, cada um acaba ocupando um certo papel nessa dinâmica familiar, né? A pessoa obesa, por ser dependente, do precisar das pessoas, não conseguir lidar, e as pessoas, né, alimentando esse lugar no sentido de, então, ela não sabe lidar, deixa ela comer, vamos fazer o que ela, né, o que ela tá pedindo. Então cada um ocupa um lugar, esses lugares vão sendo mantidos e ninguém consegue mudar. Então a avaliação psicológica não vai avaliar apenas a pessoa candidata, mas certamente o psicólogo vai convidar a família com quem essa pessoa mora para poder dialogar, entender como essas relações acontecem e, sobretudo, entender o quanto as pessoas estão dispostas a mudarem, né, a transformarem essa dinâmica familiar depois que essa cirurgia acontecer. Então é muito importante que a gente, que essa avaliação seja uma avaliação bem completa, né, que de fato a família esteja disposta, disponível a contribuir para a avaliação e também contribuir depois da avaliação e depois da cirurgia, se ela realmente for feita, para que essa pessoa consiga recuperar o seu próprio espaço de cuidado com o corpo, de autoestima, de saúde emocional e mental. Claro que depois não é só a avaliação psicológica que vai acontecer, no sentido de indicar ou não a cirurgia. Depois, né, ocorrendo de fato a cirurgia, ou seja, a equipe profissional decidindo por sim, vai fazer, né, então nutricionista, psicólogo, psiquiatra, médicos, atestando, vamos fazer. Ela fazendo essa cirurgia, obviamente que ela vai ser acompanhada agora em psicoterapia. Então a avaliação faz parte de um processo para a tomada de decisão se a pessoa vai fazer ou não a cirurgia. E depois ela precisa ser acompanhada em psicoterapia antes, durante e depois da cirurgia, né? O antes para essa preparação para esse procedimento, para ela ser acolhida, preparada no momento da cirurgia ali e depois da cirurgia. Ela vai passar um bom tempo ainda fazendo psicoterapia, porque é um impacto muito grande. De um momento para o outro, você sai de um estado em que você comia muito para saindo da cirurgia, o seu corpo já não aceita quase nada de alimento, é muito pouco o que você vai poder se alimentar. Então é um baque muito grande, né? Um impacto muito grande, é uma mudança de comportamento muito radical de um momento para o outro. Então ela precisa de fato ser acompanhada e sobretudo a família, né, que desempenha aí todo esse papel que eu falei nesse processo. Então como que a família, por exemplo, vamos imaginar que essa pessoa viva com a mãe que é aquela que sempre preparou a comida, que dava comida, que servia a comida, ela perde esse papel. Então ela alimentava essa pessoa, servia essa pessoa, e ela não terá mais esse papel, ou esse papel será extremamente modificado e transformado. Ou seja, essa cirurgia tem um impacto em toda a família, né? Em todo mundo que convive com a pessoa que fez a cirurgia. Então, por isso que ela precisa manter a psicoterapia antes, durante e depois, tá bom? Se vocês ainda tiverem dúvidas em relação a isso, pode me mandar perguntas, seja lá pelo YouTube, nos comentários, no Instagram, no direct, no comentário aqui no IGTV, onde vocês se sentirem mais confortáveis aí, tá bom? Podem mandar suas perguntas que eu respondo. E se quiserem que seja respondido de maneira privativa, obviamente é só me direcionar, dizer, você pode responder só para mim? Tudo bem, eu respondo só para você de maneira privativa, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, nosso próximo tema. Tchau, tchau!